Então, vamos tomar nossas Bíblias aí no texto que estamos expondo, né? Estamos fazendo a nossa exposição no Evangelho de João, um evangelho evangelístico que tem como propósito mostrar quem Jesus é. E João mostra que Jesus, ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Filho do homem. E o seu propósito ao fazer este relato é para que as pessoas possam conhecer Jesus, colocar a sua esperança nele e receber dele a vida eterna. Então, João, capítulo 5, versículo 20 ao 39. No próximo domingo, se Deus quiser, estaremos terminando o capítulo 5, falando do 40 ao 47. Então, diz assim a palavra do nosso bom Deus em João, capítulo 5, versos 30. Jesus disse: testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos orar. Amado Deus, agradecemos por estarmos aqui nesta noite, te adorando na beleza da sua santidade, honrando o teu precioso nome. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda na exposição e na aplicação da tua palavra, para que haja edificação e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, amigos, quem escreveu esse evangelho foi João, o apóstolo, o discípulo amado, o irmão de Tiago. Ele escreveu este evangelho com um propósito, e o propósito de escrever este evangelho era simplesmente mostrar para as pessoas que Jesus, ele é o Messias, que Deus havia enviado a este mundo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, e ele evidenciando isso por meio dos milagres que Jesus realizou, as pessoas pudessem chegar a essa conclusão que Jesus é realmente aquilo que João revela no seu evangelho, e conhecendo Jesus pudesse crer nele, confiar nele, e na medida que essa pessoa confiasse em Jesus, receberia dele a vida eterna. Esse é o propósito. Ainda estamos no capítulo 5, porque ainda faz parte do discurso, que Jesus está fazendo diante daquilo que os fariseus, os religiosos, os judeus reagiram diante do que Jesus fez ao homem paralítico. Lembra que no capítulo 5, Jesus ele vai a Jerusalém, ele vai até a um lugar onde havia um tanque, chamado tanque de Betesda, casa de misericórdia, que havia naquele lugar vários enfermos. Jesus ele vai em direção a um enfermo e ele cura aquele enfermo,
Era um paralítico que fazia 38 anos que estava enfermo. E Jesus fez isso em pleno dia de sábado e mandou aquele homem carregar a sua esteira, o seu colchão na sua cabeça e ir para a sua casa. Os judeus religiosos, zelosos para com as suas tradições, ao observarem aquilo que aquele homem estava fazendo, simplesmente ele foi até aquele homem, questionando aquele homem a respeito do que estava acontecendo, porque ele estava carregando simplesmente aquela cama. E ele disse: é porque a pessoa que me curou simplesmente ela mandou fazer isso. E eu obedeci, porque se ela tem autoridade para me curar, ela tem autoridade para me mandar fazer o que eu devo fazer. E eu creio que isso não é errado, em outras palavras. E as pessoas perguntaram: quem foi que curou? E disseram: foi Jesus. Mas na frente ele disse: foi Jesus. E aí os fariseus começaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque curou um homem paralítico em pleno dia de sábado, transgredindo assim uma tradição, não uma tradição, mas um mandamento que Deus tinha dado. Mas não sabemos em si se houve uma transgressão do mandamento ou simplesmente da tradição que eles tinham colocado naquele, a mais daquele mandamento. E Jesus simplesmente, quando foi questionado, porque ele estava fazendo aquilo em pleno dia de sábado, Jesus disse: olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, amados irmãos, nessa declaração, eles entenderam muito bem que Jesus estava dizendo: olha, assim como o Pai é Deus, e Ele tem autoridade de trabalhar, e nesse trabalhar Ele não transgride o sábado, eu também tenho a mesma autoridade, porque eu e o Pai somos um. E os judeus entenderam essa verdade, a tal ponto que diz o texto que eles procuravam mais e mais matar Jesus, não somente porque Jesus curava em pleno dia de sábado, mas porque Jesus se fazia igual a Deus. E Jesus, ele, a partir do versículo 19, diante desse questionamento, diante desse ódio dos judeus, porque estava dizendo que Jesus se fazia igual a Deus, e Jesus não era Deus, ele não poderia fazer isso, que era uma blasfêmia. E Jesus diz: olha, eu posso dizer isso, eu posso afirmar, porque que eu sou igual ao Pai, que assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Isso eu posso afirmar porque as obras do meu Pai são as minhas obras. O que o Pai faz, eu faço também. Eu posso afirmar porque o Pai confiou a mim todo o julgamento. E eu posso afirmar isso porque a honra que o Pai requer para Ele, o Pai também requer para mim, e eu requero essa honra também. Assim como vocês devem honrar ao Pai, vocês têm que honrar também a mim. E ele continua no versículo 23 dizendo: olha, a mim também foi dada a autoridade de ressuscitar, trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente, como também ressuscitar aqueles que irão morrer fisicamente, e eu tenho o poder de ressuscitar até a minha própria vida. E quando chegamos aqui no versículo 30, Jesus começa a mostrar que há testemunhos de pessoas e coisas que testifica, que evidencia que Ele é Deus. E é isso que ele vai falar. Ele vai falar de 4 testemunhos para os judeus, para que os judeus fossem convencidos por meio desses testemunhos que Jesus é Deus. Então, aqueles que estão me ouvindo, se você tem dúvida de quem é Jesus, aquilo que Jesus vai falar acerca do testemunho que as pessoas e coisas deram a respeito dele, evidencia, provam que ele é Deus, como o Pai é Deus, que ele é igual ao Pai
em poder, em obras, em grandeza. E o primeiro testemunho que o Senhor mostra aqui é o testemunho do Pai que dá acerca do seu filho. Veja no versículo 30, versículo 30: eu nada posso fazer de mim mesmo. Lembra que Jesus, ele, como filho, ele veio, se encarnou e ele se tornou sujeito ao Pai. Em várias outras ocasiões ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim realizar a obra do meu Pai, mostrando ali sujeição ao Pai e também em conformidade com a vontade do Pai, porque Ele e o Pai, repito, é um só. E Ele diz: olha, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, eu julgo. O meu juízo é justo. Ele é um justo juiz. Ele vai julgar o mundo com justiça, porque Ele é Deus. Diz também no versículo, diz: porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Mostrando que Ele veio de Deus, mostrando que Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E Ele diz no versículo 31: se eu testifico a respeito de mim mesmo, para vocês o meu testemunho não é válido. Vocês não aceitam o meu testemunho. Eu já tenho falado, já tenho expressado quem eu sou, e vocês não têm me ouvido. Talvez porque vocês, ao observar na lei de Moisés, que diz que o testemunho, para ser válido, tem que ter o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Por essa razão Jesus disse: eu escolhi falar de algumas pessoas que testemunham a meu respeito. Por esta razão meu testemunho é verdadeiro. E ele começa aqui no versículo, veja aí no versículo 31. Esse outro aqui é o Pai. Outro é o que testifica a meu respeito. E eu sei que é verdadeiro o seu testemunho que ele dá de mim. Versículo 37, ele vem enfatizando o testemunho do Pai. Ele diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tenho ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não crede naquele que me enviou. Jesus está mostrando aqui que é o Pai que testifica dele, é o Pai que dá testemunho acerca do seu filho, A gente percebe esse testemunho dando início no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 3, quando João, no seu batismo, escuta a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E em várias ocasiões o Pai afirma isso da pessoa do seu filho: ele é meu filho amado, ele é o meu filho amado. Então Jesus está dizendo: olha, vocês precisam crer em mim, vocês precisam acreditar em mim, porque eu sou o Messias e o Pai testificou a esse respeito. O Pai fala a meu respeito, e vocês precisam reconhecer isso, porque é o Pai que dá testemunho de mim. A segunda pessoa que dá testemunho do Filho não é somente o Pai, mas era outra pessoa da qual os judeus muito admiravam, um homem que foi muito admirado por muitos, rejeitado por alguns, mas admirado por muitos. Foi aquele homem que foi realmente alguém que se destacou
no Novo Testamento, alguém que o próprio Jesus disse que nascido de mulher não houve outro maior do que ele, que era um grande profeta, que foi um grande homem de Deus, e que os judeus muito bem o conheciam quem era esse homem. E Jesus disse: esse homem, ele deu testemunho também de mim. Veja aí no versículo 33: mandastes mensageiro a João. A gente vê isso em João 1,19. Os judeus mandaram, e principalmente os fariseus, mensageiro a João para examinar quem era João. E Jesus está dizendo isso: mandaste mensageiro até João, e ele deu testemunho da verdade. Quem é essa verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele deu testemunho de mim. João testificou quem eu sou. Se você voltar para o capítulo 1 de João, você percebe que no versículo 34, João testemunha que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. No versículo 29 e 36, João testemunha aos judeus que Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando João estava batizando, Jesus vinha se aproximando e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus não somente entendiam o que representava ser o Filho de Deus, mas também entendiam muito bem o que simbolizava, o que representava ser o Cordeiro de Deus. Era o seu Messias, era ser o Salvador prometido a Israel, era ser o seu rei, que viria para reinar. E é isso que João está testemunhando acerca de Jesus, quem Jesus é. E ele diz o seguinte: olha, eu porém não aceito humano testemunho, digo-vos entretanto estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia, iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Por que eu estou usando o testemunho de João? Não é porque eu procuro me alegrar com o testemunho das pessoas, me orgulhar com o testemunho de homens, mas eu estou simplesmente usando João como testemunha, porque vocês um pouco quiseram se alegrar com ele, porque vocês um pouco quiseram realmente a sua presença. E eu estou usando o testemunho desse homem para que vocês possam ser salvos. E reconheça que João testemunhava de quem eu sou, um Salvador que veio resgatar vocês dos seus pecados. Eu estou utilizando o exemplo de João como testemunha, porque vocês fazem realmente aceitaram ele pela pessoa que ele era. Mas ele testemunhava de mim, não de si mesmo. Ele falou isso várias vezes. Ele disse: aquele da qual eu estou falando para vocês, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Importa que ele cresça e eu diminua. E eu estou usando o testemunho desse homem para que vocês possam crer em mim e seja salvo. Terceiro testemunho que Jesus utiliza aqui para convencer os judeus que ele é o Messias. Entenda muito bem que João, quando escreveu essa carta, o propósito era revelar às pessoas, convencer as pessoas que Jesus, ele é Deus. Por isso que João não somente utilizou dos seus milagres, mas João também enfatizou o discurso de Jesus, revelando quem ele é. Jesus já tem mostrado nesse capítulo, por meio das suas obras, por meio da autoridade que ele tinha na ressurreição, e agora Jesus está evidenciando isso, tentando convencer os judeus quem ele era, pelos testemunhos que se davam dele, do Pai e de João. E o terceiro testemunho
está aí no versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus está dizendo: olha, há algo que testemunha maior do que o que João falou. Há algo que tem um poder muito maior de testemunho do que o que João falou, outro de João. E isso é os milagres que eu faço. O poder do testemunho dos sinais que eu faço, dos milagres que eu faço, é maior do que o testemunho de João. É maior do que o testemunho de João. Amados, o propósito dos milagres de Jesus era mostrar quem Jesus ele era. Veja no capítulo 10, João capítulo 10, versículo 25, mostrando que os milagres de Jesus autenticavam a sua pessoa, a sua divindade, mostrava que ele é Deus. Veja aí no capítulo 10, versículo 25 de João. Respondeu Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Jesus está dizendo: eu já falei a vocês que é isso que ele estava falando aqui. Eu já falei a vocês que os milagres que eu faço mostram quem eu sou. Hoje não há necessidade, meus amados, para reconhecermos quem Jesus é e esperar que ele faça milagre. Naquela época havia uma necessidade sim, porque os judeus pediam sinais. Os judeus precisavam ver para poder crer. Em todas as épocas que houve grandeza, muitos milagres, foram épocas de incredulidade. Quero mencionar somente duas. Na saída do povo do Egito, houve muitos milagres. As 10 pragas, a forma como Deus conduziu Israel do deserto. Por que o Senhor fez isso? Para mostrar àquele povo, da qual fazia 430 anos que estava escravizado, que havia endurecido seus corações, que o Deus que estava tirando ele do Egito era o Deus verdadeiro, e que eles pudessem confiar nesse Senhor. Porque Jesus realizou milagres quando ele chegou. Você já imaginou ele fazendo os milagres que ele fez e as pessoas recusavam? Imagine se ele não tivesse feito. Os milagres autenticavam o ministério de Jesus Cristo. Hoje já não há ministério para milagres, porque para reconhecermos quem Jesus é não precisa. E os milagres eram sinais para descrente, não para crente. Pois se cremos em Jesus, não há necessidade de ele fazer um milagre para crer nele, se já cremos nele. Mas os judeus precisavam, e Jesus estava dizendo: o que eu faço é para que vocês reconheçam quem eu sou, para que possam receber de mim a salvação. A salvação. E Jesus fez isso, amados, muitas vezes. João escolheu somente 7 milagres, mas muitos milagres foram feitos na presença dos judeus, para que eles reconhecessem quem Jesus era. A quarta testemunha que João utiliza para mostrar para os judeus quem ele é, que testificam dele, está no versículo 39, são as Escrituras. Veja no versículo 39, quando Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. As Escrituras, especialmente os escritos de Moisés, eram admirados, aonde os judeus demonstravam zelo, muito cuidado e reverência, e eles entendiam e compreendiam que é por meio das Escrituras que a vida eterna chega até o pecador. Eles sabiam disso. Por esta razão, não creio que esse texto esteja se referindo a um mandamento. Jesus dizendo: olha, examine as Escrituras, para vocês verem que são elas que testificam de mim. Creio que não está se referindo a um mandamento, mas Jesus está fazendo a afirmação: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e vocês sabem quem dela, de mim, testifica, mas vocês não reconhecem, porque vocês estão lendo, examinando, com outros propósitos, com outras motivações. Há um certo preconceito na mente de vocês acerca de quem eu sou, porque na mentalidade de vocês achavam que eu viria como um Alexandre o Grande, com poder político, nascido num berço de ouro, num palácio, sendo um rei, como o mundo apresenta seus reis. Mas como eu vim de uma família humilde, nasci em um lugar que não de ouro, mas de palha, vocês, por esta razão, vocês não reconhecem quem eu sou. Mesmo vocês examinando as Escrituras, vocês não conhecem quem eu sou, porque vocês olham para as Escrituras com outros olhos, não como vocês deveriam olhar. Pensando nesse texto, irmãos, em nossos dias há muitas pessoas assim também. As pessoas não examinam as Escrituras para deixar as Escrituras falar por si só, mas as pessoas procuram as Escrituras para que as Escrituras falem o que eles querem que ela fale. Por esta razão há tantas denominações e religiões, tendo as Escrituras, mas interpretando e vivendo de forma errada, muitas vezes dando mais autoridade a uma tradição, como os judeus faziam, do que simplesmente as Escrituras. É isso que Jesus está dizendo: vocês examinam, porque vocês acham que ela da vida eterna está correta, mas vocês não reconhecem que eu sou aquela pessoa que as Escrituras testificam, o Messias. Vocês não reconhecem quem eu sou. Infelizmente, amados, aqueles judeus simplesmente não reconheceram quem Jesus verdadeiramente ele era. Eles perderam a oportunidade de crer no Messias e receber do Messias a vida eterna, por causa dos seus preconceitos, da sua forma errada de enxergar a Bíblia. Então, amados irmãos, retornando, e estamos chegando em nossa conclusão. Então, lembra que Jesus está tentando convencer os judeus, e Ele é o Messias, que Ele é o Cordeiro de Deus, o Salvador que deveria vir ao mundo, salvar o ser humano dos seus pecados. Jesus, Ele mostrou aqui, na mensagem de hoje, que Ele é o Messias, porque há testemunhos grandiosos a seu respeito. O primeiro testemunho foi o testemunho do Pai.
O pai testificava acerca do seu filho. O segundo testemunho foi o testemunho de João Batista, revelando Jesus como Cordeiro, como Messias, como Senhor, como Rei, Salvador. O terceiro testemunho foi os seus próprios milagres, que mostrava que Jesus era Deus. E a quarta testemunha era a própria Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Cada livro, cada escritor tinha como propósito mostrar Jesus nos seus escritos. Mas infelizmente, pela incredulidade, pela disposição de não crer, muitas vezes a incredulidade não é por falta de evidência, porque evidências eles tinham demais, mas era uma disposição no seu próprio coração de rejeitar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você que está me ouvindo que não é crente, você tem evidência demais para reconhecer quem é Jesus Cristo. Você tem evidência demais. Estamos aqui para mostrar a você que Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. E o nosso propósito é para que você reconheça Ele como seu Salvador, como aquele que foi o seu substituto na cruz do Calvário, como aquele que é o Cordeiro de Deus que morreu em seu lugar, como aquele que quer ser o seu Senhor. Ele fez isso. Para quê? Para que você se arrependa dos seus pecados e creia nele como o seu Senhor e o seu Salvador. Quem é Jesus para você? Porque o salmista, no Salmo 37:5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas deixa eu falar uma coisa: alguém só entrega algo a quem conhece. Você jamais teria coragem de entregar uma joia sua para que alguém pudesse sustentar enquanto você entrasse no banco para depois pegar. Se você não conhece, você não entrega. Se você não conhece, você não confia. Se você não conhece, você não consegue descansar, nem esperar. Mas se você conhecer quem é Jesus, não é saber, é conhecer quem Ele é e entregar a vida a Ele, crendo nele como seu Salvador, você vai receber dele a vida eterna. E esse foi o propósito deste Evangelho ser escrito, para que você conheça quem Jesus é por meio das evidências que foram mostradas aqui, para que você creia nele, entregue a sua vida a Ele, para que você possa receber dele a vida eterna. Faça isso. Entregue a tua vida ao Senhor dos Senhores, ao Salvador da alma do pecador. E nós, irmãos, pensando conosco mesmo, e nós? Como nós tratamos Jesus? Como nós tratamos Jesus? Qual é o nosso relacionamento com Ele? É como se Ele fosse alguém igual a nós? Alguém sem valor? Alguém que nós possamos viver com Ele, sem Ele muito bem? Ou Jesus, Ele é aquele ser tão especial para nós, que devotamos todo o nosso amor, toda a nossa força, todo o nosso coração a Ele. Jesus é aquele que nós temos prazer de estar com Ele, de cantar a Ele. Jesus é aquele que nós temos prazer de compartilhar com as pessoas quem Ele é e o que Ele pode fazer pelas almas das pessoas. Jesus é aquele que podemos descansar nele e dizer: estou seguro, porque eu sei em quem tenho crido.
porque eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Jesus é esse Deus? Ele é essa pessoa que você confia, que vive em função dEle, que vive para Ele, que evidencia Ele para as pessoas ao seu derredor? Uma coisa é você falar, os judeus honravam Deus com os lábios, mas evidenciava com as suas atitudes que o coração dele estava distante do Senhor. Muitas vezes ouvimos irmãos falando: Deus é importante demais para mim, eu amo demais a Deus, que coisa preciosa. Mas muitas vezes não tem prazer de ouvir a sua voz através da pipa, não tem prazer de falar com Ele por meio da oração, não tem prazer de comunicar às pessoas quem Ele é. Esse livro foi escrito não somente para descrente, para reconhecer quem Jesus é e crer que é vida eterna, mas também foi escrito para nós, para que possamos reconhecer mais e mais quem é o nosso Salvador e nos deleitar nele e ter prazer nele. O céu só é céu, meu amado, porque Jesus vai estar lá, não esqueça disso. O céu só é céu porque Jesus vai estar lá. E quanto mais vamos conhecê-lo, mais teremos amor por Ele. E quanto mais o conhecemos, mais teremos prazer de adorar a Ele. Porque um dia, no arrebatamento ou na nossa morte, havemos de vê-lo como Ele é. Que possamos estar desejosos por este dia chegar, de ver Jesus como Ele é e adorá-lo mais e mais na beleza da sua santidade. Mas vamos começar aqui na terra, ter esse prazer de estar com Jesus. Amém.